Eleições 2020, Ulisses Maia se reelegeu em Maringá com mais de 56% dos votos. Na Câmara Municipal teve renovação. Quase a metade dos vereadores eleitos que vão ocupar as cadeiras são novos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Domingão foi corrido? Corrido, hein? A gente tá parando agora, na verdade. Um domingo bem apertado, bem corrido. Mas assim, o resultado foi muito claro desde o início já, né? Ah, sim, aqui para Maringá, em relação à reeleição do atual prefeito, foi já muito esperado isso. As pesquisas de opinião apontavam uma reeleição dele com um certo limite ali no finalzinho, mas depois ele foi desgarrando, até que chegou na última pesquisa, ele acabou sendo reeleito com tranquilidade. Então, isso já era esperado já em relação ao Poder Executivo. Quando tem muita gente concorrendo a um cargo, isso de alguma forma facilita para aquele que já começa na frente nas pesquisas? Assim, não só facilita para aquele que começa na frente, mas também para aquele que já é conhecido no pleito eleitoral, que é o caso dos 3 ou 4 ponteiros que ficaram ali um pouco mais na frente, os que se desgarraram um pouco mais. Por quê? Porque são pessoas que ou se tornaram conhecidos ao longo da campanha, por conta de campanhas bem feitas, organizadas e outros componentes, ou por aqueles que já tinham uma carreira política prévia. Então, esses têm uma certa facilidade, têm um certo capital eleitoral para conseguir se descolar do pelotão de baixo. Você acha que se fosse, por exemplo, como nos Estados Unidos, que tem maioria republicana e maioria democrata, daria uma briga melhor, ou você acredita que isso não mudaria muita coisa aqui pra gente? Não mudaria tanta coisa não. A tendência da eleição desse ano, nacionalmente falando, foi de estabilidade e manutenção daqueles que já estavam no poder. Muitos, né, ficaram. Muitos reeleitos no Paraná, a maioria dos prefeitos foram reeleitos, inclusive das maiores cidades, apenas Ponta Grossa que tem a possibilidade de ter o segundo turno e vai ter, porque Ponta Grossa tá com o prefeito já reeleito, já está no segundo mandato, senão certamente ele seria eleito para mais um mandato. Então, quer dizer, entre Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, todos os prefeitos reeleitos já de primeira. Agora, de uma forma bem... não é profissional a palavra, porque é sempre profissional, mas de uma forma mais sociológica, observando, você acredita que as pessoas reeleitas, não estou nem falando só de Maringá, mas do geral, têm feito um bom trabalho e por isso continuaram? Ou a população meio que assim, vamos deixar fazer mais? Você acha que a população meio que relevou os problemas e... Mudou um pouco a lógica do eleitor nessa eleição. A gente vinha de um período em que o que imperava no Brasil era a disputa ideológica. Desde as jornadas de 2013, nós tínhamos várias manifestações, as palavras coxinha versus mortadela ficaram famosas no cenário político, se você é de direita ou de esquerda, se você é o famoso isentão, enfim. A gente passou por um período de uma disputa ideológica muito forte no país. E essa lógica ela caiu um pouco agora com essas eleições municipais. Por quê? Porque é uma eleição em que o local prevalece bastante. E essa lógica da discussão ideológica em 2016 ainda pegou muito na eleição local, mas dessa nem se falou tanto nisso. Nem a pandemia foi tanto objeto de discussão dos prefeitos que foram para uma reeleição. Então a gente chegou numa eleição em que favoreceu muito, basicamente, quem tinha o que mostrar, e isso reflexo daqueles que foram reeleitos prefeitos e também os vereadores em Maringá, e daqueles que tiveram uma familiaridade maior com o eleitor, uma base eleitoral já mais consolidada, isso falando de Câmara Municipal. Então é uma eleição de estabilidade, de manutenção daqueles que são políticos e de uma convergência pelos partidos políticos dos que foram eleitos prefeitos do Brasil todo, mais para o centro. A população está buscando mais uma convergência de ideias do que repulsar entre direita e esquerda. E como está mais perto também, fica mais fácil de analisar, né, Tiago? Sim, fica muito mais próximo, né? A população vive no município. E essa eleição, eu já disse isso aqui, é a mais importante de todas, porque você está escolhendo os rumos da sua cidade e é aqui que as coisas acontecem de fato. A importância do seu voto para deputado estadual é relevante, mas os impactos estaduais eles demoram um pouco mais para chegar em Maringá. A importância do seu voto para deputado federal é relevante, muito maior até do que mesmo a presidência da República, porque você pode caçar um presidente e um deputado federal, como a gente teve recentemente no Brasil, pode impeachment, como você também pode trazer recursos para o seu município. Agora, a importância para o vereador, o peso do voto para vereador e para prefeito é maior ainda. Porque o vereador legisla, ele fiscaliza e ele propõe coisas relacionadas ao ambiente do município, ao dia a dia da cidade, onde você vive, onde você mora, onde você paga suas contas, onde sua família está. Então é uma eleição importantíssima essa eleição municipal e uma eleição em que o eleitor não acabou a missão dele agora, ele tem que continuar daqui para frente. Exatamente. E essa renovação na Câmara, Tiago, já era meio que esperada?
Na verdade, assim, olhando os números absolutos agora, essa atual legislatura eleita ontem foi a que teve a maior índice de reeleição da história da Câmara, 53,3 contra 52,4 de 2004, só que em 2004 a gente teve uma queda de cadeiras. Então, proporcionalmente, a reeleição de 2004 foi maior do que essa, porque 11 dos 15 foram reeleitos. Só que essa foi um recorde histórico dos últimos anos. Se falava muito na cidade de mudança, de sair vereador, de trocar vereador. Houve uma crítica, até mesmo injusta, em relação aos vereadores que aumentaram os próprios salários na pandemia. Na verdade, foi o reajuste do funcionalismo que acabou também pegando os vereadores por tabela, porque eles recebem o subsídio do município. Então, a gente passou por um momento em que havia uma tensão no ar para poder mudar os âmbitos, os ânimos da Câmara. Só que a estratégia eleitoral daqueles que já estavam lá foi exitosa, porque eles escolheram partidos, montaram chapas que fez com que eles pudessem ter uma reeleição mais garantida. Tirando um que disputou a eleição para prefeito, os outros 14 disputaram a reeleição. E desses 14, 8 foram reeleitos. Quer dizer, a maioria teve sucesso na empreitada de continuar na Câmara. E voltamos a ter mulheres agora, né? Ah, sim, voltamos a ter mulheres na Câmara. 2 mulheres debutando na Câmara, jamais foram vereadoras. Uma já tinha disputado uma eleição para vice-prefeita e a outra, pela primeira vez, disputando um cargo público e vencendo. Você acha que é bom ter essa diversidade? Ah, sim, essa Câmara é a Câmara de Maringá a mais multipartidária da história. São 13 partidos para 15 cadeiras. Isso por conta dessa mudança da legislação eleitoral, em que há a possibilidade de um partido eleger das sobras, nas chamadas sobras eleitorais, que é aquele cálculo das médias. Depois que você não é eleito na primeira rodada, você pode ser eleito na segunda rodada, ainda que você não tenha atingido o número do quociente eleitoral. Isso não existia na eleição passada para vereador. Então, quem soube jogar esse jogo conseguiu ter mais sucesso partidariamente. Por isso que nós temos 13 partidos de 15 representados. Nós não temos bancadas mais partidárias. Tirando 2 partidos, nós só vamos ter líder deles mesmos, ou blocos partidários formados. Por um lado é bom, porque você aumenta a quantidade de grupos representados. Por outro lado é ruim, porque você não consegue montar grupos ideológicos bem inconsistentes. Mas agora é fiscalizar. Agora a tarefa é essa, né? Nós vamos ter uma Câmara aí de 3 candidatos eleitos basicamente por oposição ao atual prefeito. Os demais todos devem caminhar juntos ao atual prefeito. E ele acabou elegendo 5 somente da chapa dele, 1/3 dos partidos que compunham a chapa dele. Mas a tendência agora dos vereadores é tentar melhorar ainda mais o nível do legislativo da cidade. Quer dizer, olhar de fato que são representantes do povo, que eles representam agora 430 mil habitantes e não somente a porcentagem dos votos para a qual eles foram eleitos. E eles precisam agora olhar para a cidade e também para o entorno, para a região, porque o vereador de Maringá tem uma responsabilidade regional também. Legal. Muito obrigada, viu, pela participação.